Obrigada. Inicialmente, saudação especial a Dom Leomar Brustolin, arcebispo da Arquidiocese de Santa Maria, a irmã Irani Rúpulo, reitora da Universidade Franciscana, ao padre Gilberto Ursolim, reitor provincial da província Nossa Senhora Conquistadora e diretor da Entidade Palotina de Educação e Cultura. Saudação também significativa e muito especial aos palestrantes, inclusive vários aqui presentes, o irmão Afonso Murá, padre Joãozinho, a professora Marta e o padre Júnior Lago. Percebo também aqui a presença de representantes de diversas instituições de educação, pastorais, paróquias, movimentos e comunidades e universidade. Se compreende ainda mais o quanto Maria é aquela que acolhe, mas também une proporcionalmente e continua fazendo cenáculos ainda hoje. Que estejamos sempre abertos à manifestação do Espírito Santo e fortalecidos na continuidade da missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Por fim, cada um de nós, advindos dos mais diversos lugares e ambientes, catequistas, pais, mães, jovens, padres, irmãos, irmãs, estudantes, professores, com seus nomes e cada um de nós com a nossa identidade como cristãos e marianos, que possamos, guiados por cada um dos palestrantes e debates, intensificar nosso espírito mariano, o discipulado e a nossa missão. Por fim, em nome da FAPAS, manifesto a nossa satisfação de sediar este simpósio, que de forma particular, nesses dias, este ambiente seja nosso cenáculo, em vista do nosso apostolado e a nossa missão. Obrigado e bom simpósio a todos. Obrigado, Padre Jadi, pelas palavras. Neste momento, convidamos a professora Irani Rúpulo, reitora da UFN, para suas considerações. Cumprimentos ao nosso arcebispo, Dom Leomar Antônio Brustolin, e ao saudá-lo, Dom Leomar, me permita fazer essa saudação extensiva a cada participante. O nosso líder, né, desse segundo simpósio de Mariologia, porque foi ele que instigou o primeiro e já nos encaminhou para o segundo, de imediato. Então, que ele também, estando aqui conosco, nos direciona para que esses 2 dias sejam intensos, de valor, sobretudo de agregação entre nós, preparatórios, porque a 80ª Romaria já está iniciada e Santa Maria está em festa. A Igreja de Santa Maria está em dias de muita graça. Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, nos abençoa. E eu trouxe só porque eu li para mim e achei interessante compartilhar conosco nesse momento. A Igreja Católica, depois do Evangelho, naturalmente, tem textos lindíssimos sobre Maria Santíssima. Como ela é a mãe de Deus, nenhuma palavra consegue expressar o significado de tão grande magnitude que é essa nossa mãe que nos reúne. Mas eu escolhi da Redemptoris Mater, que é um documento da Igreja, naturalmente, sobre Maria, e esse título diz assim: a Mãe de Deus no centro da Igreja que está a caminho. Apenas para afirmar 2 ideias. Na Igreja de então, do início da Igreja, diz o texto, como na Igreja de sempre, portanto também hoje, Maria foi e é, sobretudo, aquela que é feliz porque acreditou. Foi quem primeiro acreditou. Desde o momento da anunciação e da concepção,
e depois do nascimento na Gruta de Belém. E agora, por 4 vezes, tem uma palavra, um verbo, que eu considerei assim, de destaque nesse texto. Maria acompanhou, esta é a palavra. Maria acompanhou, passo a passo, Jesus, na sua peregrinação materna de fé. E, novamente, acompanhou ao longo dos anos da sua vida oculta em Nazaré. Acompanhou-o também durante o período da separação externa, quando ele começou a dedicar-se às obras de ensino. E acompanhou-o, sobretudo, na experiência trágica do Gólgota. Acompanhou-o, sim, na ressurreição, no início da igreja. E segue, depois o documento, que eu não vou ler todo. Com efeito, sempre que a igreja penetra mais profundamente no insondável mistério da encarnação, a igreja pensa na Mãe de Cristo, com entranhada veneração e piedade. Maria faz parte indissoluvelmente do mistério de Cristo e faz parte também do mistério da igreja, desde o princípio, desde o dia do seu nascimento. Na base daquilo que a igreja é desde o início, daquilo que ela é e deve tornar-se continuamente de geração em geração, no seio de todas as nações da terra, encontra-se aquela que acreditou, no cumprimento das coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Que assim como Maria, nós professemos e acreditemos em seu Filho. É por isso que aqui estamos. Ela acreditou e nos convida a acreditar. E nesta 80ª Romaria, nesse tempo que ela nos acompanhou com sua graça e iluminou a missão, sejamos agradecidos e renovemos o nosso propósito de, como ela, sermos cristãos de hoje que acreditam na igreja, especialmente naquele que abriu, através da igreja, o reino de Deus no mundo. Um feliz simpósio a todos. Muito obrigada, irmã Irani, pelas suas sábias palavras e presença em nosso meio. Para esse pronunciamento, então, convidamos o arcebispo da Arquidiocese de Santa Maria, Dom Leomar Antônio Brustolin. Eu vou usar todo o protocolo que o padre Jadir mencionou para saudar a todos, e igualmente como a irmã Irani, para tornar-nos menos formal essa abertura. Saúdo 2 pessoas e nelas todos os demais. O padre Jadir, que nos acolhe nesta casa, e aqui toda a FAPAS, com toda a sua estrutura, com toda a sua acolhida, e a irmã Irani, por qual Universidade Franciscana. Graças a Deus, nós unimos essas 2 instituições de grande valor para a nossa cidade, para termos, junto com a Arquidiocese, esse simpósio de Mariologia, que é uma das pré-romarias. Estamos reunidos para o 2º simpósio de Mariologia, às portas da celebração da 80ª Romaria Estadual da Medianeira. Acho que todos sabem, mas só para reforçar para o irmão Murad e para o padre Joãozinho, é o maior evento que reúne pessoas no Rio Grande do Sul. Nenhum evento esportivo, artístico ou religioso reúne tantas pessoas quanto a procissão da Medianeira. Geralmente reúne 300.000 pessoas, um único evento. E a cidade não tem 300.000 pessoas. É mais que a população do município. Tempo de graça e missão. Compreender e amar são verbos que nos estimulam nesta noite para iniciar essa jornada mariana. Compreender e amar. Quem mais conhece
pode melhor amar Maria. Deixemos-nos acompanhar, que foi o verbo que a irmã Irani usou muitas vezes, por ela mesma. Pois quando se fala de Maria, na comunidade dos cristãos, não se trata de uma lembrança, mas de uma presença. Nós sentimos a presença de Maria. Pode-se entender que quando os apóstolos se reúnem em torno de Maria, eles se voltam ao ventre no qual se formou o Salvador, para que eles possam renascer com a vinda do Espírito em Pentecostes. Assim, aquela que gerou Cristo participa da geração da igreja, corpo de Cristo, do qual ela mesma é membro, pois ela é mãe da igreja. Santo Agostinho diz que Maria é mãe dos membros de Cristo, porque cooperou com a sua caridade ao renascimento dos fiéis na igreja. São Leão Magno diz que o nascimento da cabeça é também nascimento do corpo, o que indica que Maria é ao mesmo tempo mãe de Cristo, Filho de Deus, e mãe dos membros do seu corpo místico, a igreja. Esse vínculo estreito entre Maria e a igreja atravessa os tempos e as gerações dos fiéis que a proclamam bem-aventurada. Mas nós estamos na terra de Santa Maria, onde a medianeira é rainha da paz. E aqui eu quero, neste momento, fazer uma menção ao momento histórico que estamos vivendo. A crise no Oriente Médio, a guerra entre Israel e a Palestina, entre Ucrânia e Rússia, vamos entender, na Crimeia, nas 70 guerras que existem neste momento, não podem ser separadas da nossa reflexão. Nós estamos aqui com os pés bem no chão. Esperamos, ó Mãe, que um dia nos leve ao céu, mas agora com os pés no chão. E por isso eu queria que nós refletisse sobre uma pequena estrofe do hino Acatistos, que será entoado amanhã, que é justamente o início do hino Acatistos, que se pode aplicar para Santa Maria. Querem ver? O hino, né, que é o mais antigo hino mariano, que foi composto em Constantinopla, para saudar a Mãe de Deus. E ele diz assim: a ti, Maria, como ao general invencível, meus cantos de vitória. A ti, tua cidade, que livraste de meus males, ofereço meus cantos de reconhecimento. Pois que tens uma força invencível, livra-me de toda espécie de perigos, a fim de que eu te aclame, ave, virgem e esposa. Em 1930, a Revolução de 30, machucou muito essa cidade. Até hoje, essa cidade tem 23 quartéis, é o segundo maior contingente de militares no Brasil. Quer dizer, é uma cidade onde se trabalha muito pela segurança do Brasil e é natural que seja uma cidade de militares. Mas quando teve a Revolução, todos nós sabemos que um grupo de mulheres, sempre as mulheres, né? O Papa falou também, né? O lugar da mulher nessa história. Foi um grupo de mulheres que começou essa romaria, não um grupo de homens. Foi um grupo de mulheres que saiu da catedral e foi ao encontro de Nossa Senhora Medianeira e pediu a paz, porque poderia vir uma grande crise, uma violência nessa cidade. E aí surgiu uma devoção que permeou todo o estado, e desde que eu cheguei aqui em Santa Maria, a frase que mais se repete nessa época é o que foi dito naquela época, 1930. A medianeira livrou-nos da morte. Podemos repetir isso? A medianeira livrou-nos da morte. E é isso que eu queria recordar. Qual é o nosso maior inimigo, meus irmãos, minhas irmãs? Nosso maior inimigo é a morte. E se nós estamos aqui, é para poder exorcizar o pavor do extermínio. Nós queremos vida eterna. E com a medianeira encontramos. Crer não é compreender tudo, mas é acolher a vida como um dom. É confiar na fidelidade de Deus que jamais nos abandona. Mesmo quando a noite domina, o crente acende a pequena lâmpada da fé, que dissipa qualquer escuridão. Todo cristão, mesmo diante do absurdo de certas experiências, como a da guerra, não deixa de confiar, pois conhece a fidelidade do Senhor e sua promessa. As feridas escandalosas das guerras nos fazem clamar pela paz. Refletir sobre Maria, nesse contexto, é ser profeta da paz. Num mundo em chamas,
pelas armas da divisão e da violência. Que nossas reflexões revelem que o amor é mais forte do que a morte, que a fé vence o desespero, que a fraternidade teima contra propostas individualistas, que possamos encontrar o sentido para viver e conviver. Que a 80ª Romaria Estadual da Medianeira nesta cidade revigore os corações de todos que se dispõem a conhecer para amar. Bom proveito, feliz simpósio a todos. Boa noite a todos e todas. Que bom que vocês vieram, estamos felizes com a presença de cada uma de vocês para este segundo simpósio de Mariologia, que tem como o tema central, com a medianeira, viver em comunhão. O termo comunhão é que está em destaque e a reflexão desta noite, que aborda esse tema a partir de uma perspectiva bíblica, terá como primeira conferência Maria, comunhão e pertença a partir do Evangelho de Lucas. Nós teremos a grata satisfação de poder ouvir nesta noite o professor, doutor, irmão Afonso Murad. Brevemente apresento o seu percurso acadêmico. Ele tem graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual de Montes Claros. Da mesma forma, é graduado em Filosofia pela Universidade Católica de Minas Gerais. É doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Concluiu especialização em Gestão e Marketing pela Fundação Dom Cabral e também concluiu especialização em Comunicação Social na Universidade de São Francisco. MBA em Gestão e Tecnologias Ambientais pela Universidade de São Paulo. O irmão Afonso Murad é pós-doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Atualmente, ele é professor de Teologia e pesquisador na Faculdade Jesuíta, a conhecida FAGE de Belo Horizonte. E, dentre as tantas áreas de pesquisa atualmente, o irmão Afonso Murad dedica-se também à pesquisa na área da ecoteologia. Então, com muita alegria, com muita satisfação, queremos acolhê-lo. Irmão Afonso Murad, por gentileza. Irmão Afonso, antes de te passar a palavra, gostaria de, com muita satisfação, dizer que na minha graduação estudei Mariologia usando os seus livros e hoje os seus livros na área da Mariologia, Introdução à Teologia, eles são usados no nosso curso de Teologia aqui na nossa faculdade. E por isso, para nós é uma honra poder recebê-lo. Obrigado, Padre Mércio. Vocês podem também, em vez de fazer perguntas, colocar alguma frase que mais tocou a vocês enquanto a gente está conversando, tá? Porque acho que isso também vai fazendo uma grande corrente daquilo que a gente ouve, aprende e compartilha. Bom, nós vamos conversar sobre Maria, comunhão e pertença, mas eu quero acrescentar o tema do seguimento de Jesus. Vocês vão ver que esse é um tema fundamental na visão de Lucas. Vejam que o Evangelho de Lucas é aquele que apresenta maior quantidade de textos sobre Maria. Anunciação, visitação, nascimento, visita dos pastores, apresentação no templo, vida oculta em Nazaré, o desencontro no templo, a nova família, a mulher na multidão, a preparação para Pentecostes. A gente precisa um pouco entender o que o evangelista, vamos dizer, costurou com essas cenas todas para a chave de compreensão. E ela acho que vai nos iluminar nesse tema do simpósio. Nós vamos começar percebendo que, para Lucas, como para os evangelhos sinóticos, o tema do seguimento de Jesus ele é muito importante. Começa sempre com aquela cena de Jesus que chama os pescadores. Claro que não é um peixe daquele tamanho ali, né, gente? Aliás, esses desenhos são do Max, que foi um
um jovem irmão marista, e os desenhos dele são um pouquinho, tem sempre um tom assim alegre e que nos possibilita ir além daquelas imagens padronizadas que a gente tem. Bom, então, se a gente olha no Evangelho de Lucas, o tema do segmento, o discípulo de Jesus é aquele que ouve o apelo de Jesus, segue Jesus e aprende com ele no caminho. Olha só, isso é importante. Ouve o apelo, aprende com Jesus e segue ele no caminho. E ser discípulo é aquele que aprende com Jesus, que é um membro da sua comunidade, um peregrino na fé, um companheiro do caminho. Essa, vamos dizer, é a chave geral do Evangelho de Lucas. Além de outros que você que já estudou, lembra da misericórdia, da alegria, né, que são temas importantes do Evangelho de Lucas. Aqui tem uma chave importante, quem quiser anotar, isso é muito legal vocês orarem depois em casa. É Lucas 8,15. Quando Jesus explica a parábola das sementes e da terra, que a gente chama de parábola do bom semeador, somente Lucas tem essa frase: o discípulo de Jesus é aquele que ouve a palavra, conserva num coração generoso e dá frutos na perseverança. É com essa chave de leitura que Lucas vai ler a figura de Maria. Gente, isso é uma novidade que durante séculos estava escondido. Foi a teologia exegese contemporânea que descobriu isso, principalmente o pessoal do Mariano de Roma. Isso depois foi incorporado no magistério com Paulo VI. Então, Maria é apresentada com essa figura do discípulo, quer dizer, do seguidor de Jesus, que ouve a palavra, que conserva e que dá frutos na perseverança. Vamos guardar essas 3 características? Vamos falar em voz alta? Ouvir a palavra, conservar, dar frutos. Vamos ver onde é que aparece isso do Evangelho de Lucas. Ouvir, todo mundo já sabe, né? É o tema da Anunciação. O tema da Anunciação, Maria ouve esse apelo de Deus, escuta, deixa-se tocar. E esse é o grande texto. É tão interessante, eu acho, a gente olhar a primeira frase do anjo quando se aproxima de Maria. Ele diz: alegra-te, agraciada ou cheia de graça. O Senhor está contigo. Não é isso mesmo? Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. A palavra alegra-te, que no português nós acabamos adotando a versão de São Jerônimo, que achava que era uma saudação para uma pessoa importante, usamos ave. Outras línguas, não Ave Maria, tem outra tradução. Significa o quê? O convite de Deus para se alegrar. O Evangelho de Lucas é o Evangelho da alegria. Né? Deus que se alegra. Lembra da parábola as 3 parábolas da misericórdia? Alegria do pastor, alegria da mulher pobre que encontra moeda e a alegria do pai que acolhe o filho descabeçado. Né? Então, a alegria de Deus. Então, essa alegria é um convite. E olha que interessante, vocês se lembram a segunda palavra no Magnífica do Cântico de Maria? Minha alma engrandece o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, aqui tem um convite, aqui tem a resposta. É muito bonito isso. A gente cantar o Magnífica lembrando que tem uma pergunta, tem uma saudação e tem uma resposta. Depois a segunda palavrinha, gente, que é agraciada ou cheia de graça. Em latim se traduziu como cheia de graça. No grego bíblico é mais do que isso. É aquela que recebe a graça. É o kecharitomene que só se aplica a Maria e nenhuma outra personagem bíblica. Olha que coisa bonita e original. Então, é Deus que toma a iniciativa, que se aproxima.
A expressão encontrar-te graça diante do Senhor, vocês encontram na Bíblia. A rainha Esther, né? A própria Anunciação volta o anjo a falar nisso. Então, tudo começa com a graça de Deus, com a iniciativa divina. E o Senhor está contigo, ou o Senhor está convosco, é uma frase que é muito utilizada nos personagens bíblicos que têm uma missão importante. Por exemplo, Moisés está lá no monte, Javé diz, olha, eu vi o sofrimento do meu povo, eu vou descer para salvá-lo, você é que vai ser isso. E o Moisés fica com medo e diz, eu não dou conta não, Senhor. Aí ele fala, eu estou contigo, sou Javé. Mesma coisa o profeta Jeremias, né? Eu sou tão jovem. Eu estou contigo. O profeta Ezequiel, mais ainda, na vocação de Ezequiel, e Deus diz para ele, olha, se você amolecer, o pessoal vai te destruir. Mas se você ficar forte, você vai dar conta e eu estou com você. Então, gente, essas 3 palavrinhas, dá para fazer um retiro com elas. Um dia de retiro. Alegre-se, agraciada, o Senhor está contigo. E todos nós, por causa dessa vocação cristã e sob a inspiração de Maria, podemos também sentir que somos chamados a nos alegrar, que somos agraciados, não mesmo na mesma intensidade de Maria, e o Senhor está conosco. Alegre-te, agraciado ou agraciada, o Senhor está contigo. Os pesquisadores da Bíblia descobriram uma coisa interessante, que na Bíblia a gente tem muitos anúncios de nascimento, né? Tem aquele lá de Abraão, né? Os 2 anjos que chegam, tem o anúncio a mãe de Ana, mas o único anúncio de nascimento que tem uma resposta é o a Maria. É o anúncio a Maria. Por quê? Porque eles descobriram que o relato da anunciação não é só de anunciação, é também de vocação. Por isso os relatos de vocação têm uma resposta. A resposta de Maria é essa: eu quero que se faça em mim segundo a tua vontade. Já que esse povo chegou aqui, vamos cantar o refrão do Eis-me aqui, Senhor? Só o refrão? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Vocês lembram das 3 características do discípulo de Jesus? Espera aí, depois vem essa, tá? Daqui a pouco. O primeiro é ouvir a palavra, não é isso? Guarda. A segunda é cultivar, guardar. Não é guardar como uma pessoa vai e guarda dentro do armário, não. O guardar no sentido bíblico é 2. É cultivar interiormente e estar atento. É interessante que na língua portuguesa a gente tem guardar e guarda, né? O guarda é aquele que está atento. E na língua hispânica também, ou italiano, guarda, olha, esteja atento. Então, Maria cultiva a palavra, que é o próprio Jesus, e tem 2 cenas onde aparece esse texto. Logo essa cena do nascimento, que belezinha, até os cordeirinhos estão brincando aí, que maravilha. Então, diz o texto que vem os pastores, aquela festa, e diz, e Maria conservava todas essas coisas, guardando no seu coração. Por quê, gente? Porque o mistério de Deus a gente não consegue acessar ele a primeira vez. Vai, volta. Quantas vezes acontece na vida da gente? Acontecem algumas coisas muito boas ou muito ruins que a gente não consegue entender. Só vai entender depois. Né? Então, guarda no coração. E a segunda cena é no final dos relatos da infância, quando diz que, depois daquele desencontro no templo, que Maria e
e José desceram para Nazaré, junto com Jesus, e Maria conservava essas coisas meditando no seu coração. Então, você está vendo? Tem 2 momentos da cena onde se repete o mesmo gesto de cultivar essa memória. Gente, um dos problemas mais graves hoje para nós é que a gente não tem mais memória. Na verdade, a gente esquece alguma coisa, busca no Google, pronto, está resolvido. Mas sabe o que é mais grave? É que a gente faz um monte de coisas e depois fica muito pouca coisa no coração. É como tempestade. Passa, mas não penetra. Se eu perguntar para você o que aconteceu na sexta-feira passada de importante para você, tem que fazer um esforço para lembrar, né? A gente não lembra. Porque as coisas passam depressa demais. Então, eu penso que essa característica de Maria, de fazer memória, de recordar, dar corda de novo, é fundamental para nós hoje. Às vezes a gente faz um retiro, termina o retiro, 2 dias depois já não lembra mais o retiro que fez. Então, esse fazer memória é muito importante. E a terceira característica do discípulo, da discípula, qual que é mesmo? Dar frutos, frutificar. É isso? Olha, Maria abraçando Isabel, que maravilha, alegria. E aí, Isabel diz: feliz de você que acreditou. Esse acreditar leva a frutificar. Você lembra que Isabel fala para Maria: bendito é o fruto do teu ventre. Frutificou. E olha que interessante, esse texto alude ao texto de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio diz assim: se você, falando para o povo, for fiel a Deus, bendito será o chegar, bendito será o sair, bendito será o fruto do teu ventre. Maria realiza essa promessa: bendito o fruto do teu ventre. E depois, o texto, você lembra naquele texto que Jesus está lá na casa, vem o pessoal e fala: sua mãe e seus irmãos estão buscando você. Jesus diz: quem é minha mãe? Só Lucas tem essa resposta: são aqueles que guardam a palavra e frutificam. Vocês podem observar que na versão dos outros evangelistas não é assim. E depois tem aquela cena de Lucas 11, a mulher na multidão, que grita: oh, feliz o ventre que te trouxe, os seios que te amamentaram. E Jesus responde: antes, felizes os que escutam a palavra e guardam, no sentido de perseverar na palavra. Então, gente, aqui estão em cenas diferentes essas 3 características do discípulo, do seguidor de Jesus. O que isso tem a ver com o nosso tema, que é comunhão e pertença? A comunhão começa com a nossa conexão com Jesus, com o seguimento. A comunhão também se alimenta nas relações que temos entre nós, nas nossas comunidades. E essas relações também têm conflito, gente. A comunhão não significa tudo igualzinho, não. Tem diversidade, tem conflito. Mas a gente se sente parte. E por se sentir parte, a gente quer colaborar, quer ter voz e vez. Por isso esse tema da sinodalidade tão importante para a igreja. E eu quero agora cantar com vocês vão cantar aí, um canto lindo do Zé Vicente, que mostra esse sim de Maria, que é um sim de responder positivamente, guardar no coração e dar frutos, comparado com o sim de Jesus e o sim, divino recado. Vamos lá? Mensageiro que Deus enviou.
abandonado. Ela disse sim e se entregou, e o dia da graça enfim começou, e o amor se fez corpo, no corpo de mulher, de Maria de Nazaré. Como nós temos muitos séculos de devoção mariana e a gente já reconhece Maria glorificada, que é uma coisa muito bonita, mas a gente esquece que Maria fez um caminho na fé. E esse caminho na fé aparece claro no Evangelho de Lucas. Por quê? Porque o discípulo, seguidor de Jesus, ele vai caminhando e vai descobrindo Jesus no caminho. Por isso que ela precisa guardar no coração, para poder ir descobrindo o sentido. E aí é muito interessante a gente perceber essa cena do templo. Eu costumo dizer que é a cena do desencontro no templo. Porque tem um desencontro e depois vem um encontro. O desenhista desenhou uma Maria meio exagerada, meio desesperada, nem procurando Jesus. Mas vejam que aí tem uma palavra que impressiona a gente. Jesus fala: eu devo me ocupar das coisas do Pai, e Maria e José não entendem. Por que eles não entendem, gente? Porque a fé é um processo. É um caminhar para Deus que tem uns momentos que a gente pisa no escuro. Senão não seria fé, né? Se tivesse tudo certinho, não seria. Então, a Maria é peregrina na fé com José, eles não entendem, mas ela volta para Nazaré e aí ela vai meditando no coração para procurar entender. Que essa atitude também seja nossa. Que essa atitude seja nossa. Para a gente viver nessa comunhão com Deus, nessa pertença à causa de Deus. E tem outra cena que os estudiosos da Bíblia descobriram, que é a cena do Simeão. O que Simeão fala para Maria? Fala da espada, não é? Então, fala de Jesus, que vai ser causa de contradição. Alguns vão subir e outros vão cair. Olha o Magnificat daí, ligação com o Magnificat. E aí, diz: e quanto a ti, uma espada vai te traspassar. Que espada que é essa? A tradição cristã interpretou a espada como as dores de Maria na cruz. Correto. Porque ela sofreu mesmo as dores na cruz. Perfeito. Mas aí os caras da Bíblia vão para cá, vão para lá, descobrem ligações que a gente não tinha descoberto. Uma delas é o quê? Que a espada na Bíblia tem a ver com o conflito interior. Vocês lembram da Semana Santa? Tem uma leitura do servo, é a primeira. Diz: o Senhor fez de mim uma espada afiada. Cada dia Ele desperta o meu coração para eu ouvir como um discípulo. Na Epístola aos Hebreus, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Porque havia aquele espadachim que se utilizava na guerra, que fazia assim e assim. Tinha dois cortes. E julga as disposições do coração, e não há nada que oculte a sua presença. Então, Maria também passou por essa espada durante a vida, gente. Por quê? Porque Jesus trazia uma coisa tão nova, né? E ela é uma mulher piedosa, judaica, tradicional. Então, vocês imaginam, por exemplo, a tradição judaica dizia: se você visse na rua uma pessoa leprosa, o que você tinha que fazer? Gritar: leproso, leproso, e ó, correr. Jesus vai lá, toca no leproso. A cultura judaica falava que não se podia tocar numa mulher
em tempo de menstruação, porque estava impura. Jesus cura a mulher e a mulher antes toca em Jesus. Então, tantas outras coisas, a lei do sábado, que era uma coisa fundamental no tempo de Jesus, Jesus diz, olha, o sábado foi feito para o ser humano. Então, tanto Maria quanto Pedro, Tiago, João, tiveram que crescer. Agora, qual é a diferença de Maria e de nós? É porque a gente cresce num caminho meio torto, né? A gente vai, depois volta. E o caminho de Maria foi um caminho retinho para Deus. E isso que nos inspira tanto. É saber que Maria fez esse caminho para Deus como peregrina na fé de uma maneira impressionante. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. O Concílio Vaticano II, depois de tantos séculos que a gente tinha esquecido disso, tem uma frase belíssima no capítulo 8, que diz, no ministério público de Jesus, Maria avançou em peregrinação na fé. Então, se ela está no céu junto de Jesus, mediando tantas graças, que ela fez esse caminho. Fez o caminho da fé. Como ser humano pleno de Deus. Por isso que o título do meu livro é Maria toda de Deus e tão humana. Eu procuro mostrar um pouco isso para a gente. O outro tema de Lucas, que eu acho que tem a ver com a comunhão e a pertença, é o tema dos pobres. E esse tema dos pobres, primeiro, é forte em Lucas. Se vocês veem como é que João Batista é apresentado no Evangelho de Lucas, ele fala para os soldados para não se deixarem levar pela corrupção, fala para o pessoal dividir, né? O que tem no discurso de Lucas 4, tem essa perspectiva o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Então, esse tema da pobreza, não idealizada, mas o tema do despojamento, da abertura para Deus, está muito forte no Evangelho de Lucas. Inclusive, outro dia na leitura, quem acompanha o liturgia diária deve lembrar disso, né? Um cara vem pedir a Jesus para convencer o irmão dele para dividir a herança. Jesus fica com raiva e fala, quem me constituiu para dividir a herança? Aí conta uma parábola, né, do sujeito que era muito rico, mandou fazer um enorme galpão para guardar as coisas dele e depois morreu. Mas a vida não consiste nisso. Então, essa experiência de Maria como essa pobre de Javé, e também como uma pessoa que não tem muitos bens. Você vê isso, eles levam no templo pombinho, né, porque não tem dinheiro para levar um cordeiro. Mas, principalmente, é o canto do Magnificat. Você sabe que a palavra Magnificat é a primeira palavrinha em latim do Cântico de Maria, né? Que significa exaltar, mostrar a grandeza de Deus. Eu vou pegar vocês de surpresa. Vocês conhecem alguma versão do Magnificat? Povo esperto, hein, gente? Oh, meu Deus do céu! Se vocês acharem, a gente vai cantar. Achou uma aí? A gente precisava cantar mais o Magnificat. E lembrando que no Magnificat nós temos 3 partes. A primeira, que mostra a ação de Deus em Maria. Minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurado. É a primeira parte. Poderoso fez em mim maravilha, santo é o seu nome. A segunda é aquela que antecipa as bem-aventuranças de Lucas, que Deus vai promover uma mudança. E como dizia Dom Helder, mesmo que use uma imagem muito forte, não quer dizer que os pobres vão virar ricos e os ricos vão virar pobres.
mas é uma nova ordem na sociedade. E depois termina, que é despedir os ricos de mão vazia, levar os pobres, e depois termina lembrando a fidelidade de Deus para o seu povo, lembrando de Abraão. Então, 3 partes tão bonitas. Vamos ver a versão do Minha alma dá glórias ao Senhor, meu coração bate alegre e feliz. Olhou para mim com tanto amor, que me acolheu, me elegeu e me quis. E de hoje em diante eu já posso prever, todos os povos vão me bendizer. O poderoso lembrou-se de mim, santo é seu nome sem fim. O povo dá glórias ao Senhor, seu coração bate alegre e feliz. A última característica. Obrigado. Que eu acho que nos inspira Lucas para mostrar a Maria de Nazaré como a mulher da comunhão e da pertença, é a figura do Espírito Santo. O Espírito atua em Jesus. Lucas é muito forte isso, é o Espírito que leva Jesus para o deserto, é o Espírito de Deus que Jesus lê a profecia de Isaías, e o relato da Anunciação fala da fecundação de Jesus pelo Espírito Santo e fala da imagem da nuvem, que era uma das imagens da presença de Deus, que reduzia o calor do sol e que também trazia chuva para significar a fertilidade e a presença de Deus. E a obra lucana, vocês sabem que é Lucas e Atos, e aí termina a última cena onde Maria aparece, é a preparação para Pentecostes. Ela está junto com a comunidade preparando. Por isso que há uma relação tão forte entre Maria e o Espírito Santo. É o mesmo Espírito que atua em Maria na Anunciação, é aquele que, interessante, se manifesta no diálogo de Maria com Isabel e depois na comunidade que implora a presença do Espírito e recebe essa presença do Espírito. Então, como é que a gente resumiria esse tema do segmento, da comunhão e do pertença? Maria é essa perfeita discípula que medita, ouve, medita e frutifica a palavra. Ela é essa peregrina na fé, mas ela mantém essa comunhão com Deus num processo de crescimento. Ela é sinal dessa opção de Deus pelos pobres e é ungida pelo Espírito Santo, e nesse sentido ela é a figura de comunhão da comunidade nascente. Bom, agora eu convido vocês para a gente fazer uns minutinhos de conversa, em 2 a 3, o que dessas coisas que a gente conversou até agora foram mais importantes para vocês no tema de Maria no Evangelho de Lucas. Quem quiser já ir também postando alguma coisa, seja como observação, aquilo que vocês conversaram, para nós foi mais importante isso, tá? Ou para mim. Pode deixar a imagem dessa, tá? E depois a gente vai ver aí o que vai aparecer aí naquilo que vocês inserirem, tá bom? Nós já vamos iniciar o diálogo com o irmão Murad. Iniciar com uma primeira pergunta que nos chegou, irmão Murad, esta. E se Maria tivesse dito não, como ficaria o plano de Deus para conosco? Essa pergunta já me fizeram várias vezes. A gente aí é uma pergunta que é uma hipótese, né? O ser humano é livre para responder.
Então, se Maria dissesse não, Deus ia procurar outra, eu acho. Mas eu acho, hein? Isso não tem resposta segura. Deus ia procurar outro. Mas felizmente disse sim, né? Então pronto. Facilitou o trabalho de Deus, né? Mas a pergunta ela é importante porque a gente diz assim, porque Deus pensou desde toda a eternidade. Pensou, de fato. Mas todo o convite de Deus passa pela resposta humana, sabe? E o ser humano tem esse sagrado direito que Deus mesmo deu a ele. E talvez dizer não. Mas é só uma opinião, tá? Isso não é dogma de fé, tá bom? Primeiro leio um comentário, em seguida mais uma questão enviada. O comentário: Maria foi peregrina da fé, fez essa caminhada conosco. O romeiro, no dia da romaria, fazendo a caminhada, sente-se caminhando com Maria na caminhada da fé. Oh, que beleza! Isso mesmo. Eu espero que vocês, né, façam a peregrinação nesse sentido também, que é uma boa chave, viu? De leitura e também de pedagógica. Legal. Uma pergunta agora, irmão Murad, que Sim. faz relação com o contexto agora que estamos vendo do processo sinodal. Então, a pergunta é esta: diante da certeza de que Deus toma a iniciativa, o que a presença amorosa de Maria fortalece a caminhada da igreja em sínodo? Sabe que eu penso, daqui a pouco nós vamos falar sobre Maria no Evangelho de João, Caná, né? É que a presença de Maria é uma presença ativa, mas ela não é de destaque nos evangelhos. Então, quando a gente pensa numa igreja comunidade, de comunhão, para usar a linguagem de Puebla, né, de comunhão e participação, ou sinodal, como está se falando agora, é isso. A gente, em primeiro lugar, nós somos uma comunidade de irmãos e de irmãs, de igual dignidade de batizados, mas com diferentes ministérios e serviços. Então, isso nos põe no sentido de fraternidade, de irmandade, sabe? Que é muito importante. A igreja não é uma empresa que vende produto religioso. Mesmo que venda barato, né? Porque igrejas evangélicas tem umas que vendem muito caro, né? Mas não é. Então, essa comunidade de irmãos e irmãs, e Maria é inspiradora para nós. É nossa mãe, mas é também a nossa irmã na fé. Como dizer que o povo que peregrina em nossas romarias também peregrina como discípulos do Senhor, como Maria, e não apenas por devoção? Esse trabalho é para vocês. Entendeu? Vocês estão aqui, que são leigos e leigas, são lideranças, padres, o bispo. É fazer essa ligação entre a devoção e a vida cristã, gente. Esse é o trabalho nosso. Né? Porque se fica só na devoção, é bonito, é uma beleza, mas não transforma a vida das pessoas. Fazer essa ligação da devoção com a Bíblia, a vida cristã, essa é a nossa tarefa. Espero que vocês a realizem bem. Né? Mas é o desafio nosso, tá? Gente, então nós vamos agora para pertença e comunhão no Evangelho de João. E aqui tem uma palavra importante: perseverança. Vocês sabem que o Evangelho de João aparece só 2 cenas sobre Maria. A festa de Caná, que é o início dos sinais de Jesus, e a cena da cruz, quando não tem mais sinal. Isso mostra que o evangelista quis colocar Maria em momentos chaves da vida de Jesus. Isso se chama, na linguagem bíblica, uma grande inclusão. Você põe o personagem no começo e no fim. Isso a gente também vê em filmes, não é? Você põe uma coisa importante no começo e só no fim que se revela. Pois é, então uma grande inclusão com a cena de Maria em Caná e Maria ao pé da cruz.
não aos pés da cruz, porque a cruz não tem duas pernas, tem uma só. Ao pé da cruz. Bom, vamos lá, Maria em Caná. Vocês conhecem a cena. É bom a gente lembrar que o Evangelho de João é uma leitura teológica sobre os outros evangelhos. Né? Então, ela está cheia de recursos simbólicos. Então, vocês lembram da cena? Começa dizendo que no terceiro dia houve uma festa em Caná da Galileia, festa de casamento. O terceiro dia já vai aludir ao tema da ressurreição, ou 3 dias depois, que completa a semana de Jesus, a semana inaugural de Jesus, e Maria estava lá. Chega Jesus. Olha, interessante, os personagens chegam separados. Perceberam? Maria está lá, chega Jesus e seus discípulos. Não cita os chamados irmãos de Jesus, só no final que eles são nomeados. E Maria percebe e diz: eles não têm mais vinho. Essa expressão, gente, eles não têm mais vinho, é uma expressão de súplica. Por quê? No Evangelho de João, quando alguém precisa de alguma coisa, fala qual é a necessidade. Por exemplo, quando Jesus, lá no capítulo 3, aliás, né? Está lá o paralisado na beira da piscina e ele diz: não tem ninguém para me colocar na piscina. Significa, me coloca na piscina. Quando as duas mulheres, as duas irmãs, Marta e Maria, mandam uma mensagem para Jesus: aquele que ama está doente. O que eles estão dizendo? Vem logo. Então, eles não têm mais vinho, significa, dá um jeito, tem alguma necessidade aqui. O que é interessante é que essa necessidade não é dela. Enquanto que os outros sempre falam de alguma necessidade deles, Maria está se referindo a uma necessidade que é dos outros, mas que ela se deixa tocar. Então, aqui tem uma sensibilidade que é muito importante. Sensibilidade à necessidade e à dor dos outros. E a primeira resposta de Jesus é uma resposta parece meio mal criada, né? Que é muito difícil de traduzir, é o Caemoi Taisoi, que pode ser: o que tem entre mim e você? Quer dizer, tem uma distância entre nós. Também pode ser traduzida: o que me importa a mim e a você? Quer dizer, nós dois estamos fora dessa. Há um distanciamento, ou de Jesus em relação ao fato, ou de Jesus em relação a Maria. O que significa? Que o diálogo está interrompido. Aí Maria, e qual é a razão? Jesus coloca: a minha hora ainda não chegou, a hora de se manifestar como o Filho. Maria não discute. Olha que interessante. Ela não tem bate-boca. Aí ela se dirige aos servos, né, e diz: façam o que ele disser a vocês. Atenção. Para nós católicos, normalmente, a gente sempre usa esse texto para dizer da importância da intercessão de Maria. Não é mesmo? E está certo. Mas o evangelista João vai mais além. Porque essa frase, gente, é a frase que Moisés pronunciou com o povo no momento da aliança. Então, o Evangelho de João não põe uma frase qualquer. O contexto é o contexto da aliança. Por quê? A aliança de Deus com o seu povo sempre se aludia ao amor de Deus, e o matrimônio era utilizado como mensagem, como imagem. Então, olha que interessante. É o texto de Êxodo 19, 8. Moisés traz as tábuas da lei com os mandamentos. O povo responde: nós faremos tudo o que o Senhor disser. No livro de Deuteronômio, aproxime-se Moisés e ouça tudo o que Javé, nosso Deus, vai dizer. Depois você nos comunicará tudo o que Javé, nosso Deus, falar a você. Nós ouviremos e colocaremos em prática. Livro de Deuteronômio. Então,
é essa expressão, que depois, inclusive, tem outra versão que eu não deixei aqui, por questão de condensar. Quer dizer, na palavra de Maria está ecoando as palavras de Moisés e do povo de fidelidade a Deus. Então, é a intercessão? É, mas é também, isso é muito importante. Maria está representando aqui o povo de Deus, a imagem feminina do povo de Deus, que chama os outros para serem fiéis a Deus, para fazer a vontade de Deus. E aí, o sinal de Caná, ele tem o vinho. O que significa o vinho? É mais do que uma bebida. O vinho é um sinal do amor, né? No livro do Cântico dos Cânticos se compara o amor humano, que também é um sinal do amor divino, ao vinho, que inebria, que é saboroso. A grande quantidade de vinho, né? Havia lá 6 talhas para purificação dos judeus. O número 6, né, gente, é o número da imperfeição. E essas 6 talhas são enchidas até a borda. Quer dizer, Jesus é a plenitude. Depois dele não tem mais nada, até a borda. Vocês veem como umas coisinhas tão pequenas, mas com um símbolo tão forte. Então, Maria fala para os servidores vão lá, colocam a água, e Jesus, olha só, gente, não tem nada extraordinário, né? Se Jesus fosse um milagreiro qualquer, faria, atenção, gente, vou transformar água em vinho, atenção, 1, 2, 3, não. Tem um sinal sereno, né? E aí eles experimentam a água transformada em vinho, e o chefe da festa lá, ele diz, o promotor da festa diz, ué, mas onde é que esse vinho veio? Ele não sabia, mas quem é que sabia? Os servidores. Só quem serve sabe. E olha que interessante, a palavra servidor aqui no Evangelho de João não é a mesma palavra de servo, escravo, doulos. É diáconos. São aqueles que servem. E aí o resultado do sinal, Jesus manifesta a sua glória, os discípulos creem nele, e olha que bonito, e a turma chega separada e sai juntas. Sai Jesus, Maria, os discípulos e ainda os irmãos de Jesus, os familiares de Jesus, saem juntos. Então, a festa também promove a comunhão, a união, além de ser o primeiro sinal de Jesus. E o sinal de Jesus vai ligar com a fé, né? Mas Jesus também é esperto, ele sabe que os sinais são para levar a gente à fé, mas a fé plena não precisa de sinal. Por isso que o principal desafio é aquele da cruz. Então, de Caná, a gente guarda isso, que essa festa do reino não pertence a nós, que como Maria, nós somos aqueles que somos discípulos de Jesus, mas também a gente é aqueles que apontam para Jesus, como Maria fez. Na iconografia oriental é muito interessante, tem um tipo de ícone de Maria, que ela está segurando Jesus no colo, é um Jesus meio criança, meio adulto, com a mão ela está apontando para Jesus. É a odigítria, é aquela que aponta para Jesus. O documento de Puebla, né, um dos documentos importantes do episcopado latino-americano, fala que Maria é aquela pedagoga da fé. Não é pedagoga de escola, é a pedagoga como era no tempo de Jesus, aquele que conduzia as crianças para aprenderem. Então, Maria é a pedagoga da fé. Então, ela nos ensina a exercitar poder, a liderança. Então, o sinal de Caná é um sinal lindo, gente. E eu convido vocês a rezarem comigo essa oração. Primeiro a gente vai ler em silêncio e depois rezá-la. A gente vai alternar
essas frases, os homens e as mulheres vão se alternando e as últimas a gente reza juntos. Comecemos nós, os homens. Maria, mulher atenta em Caná, faze de nós pessoas com olhos abertos e mãos disponíveis. Necessitamos o vinho da alegria, da vida com sentido, com sabor, com beleza. Maria, dá-nos o vinho de Jesus. Nós, juntos, nossas existências, da mesmice para a qualidade, da indiferença para a fé apaixonada. Maria, queremos tomar e partilhar o vinho de Jesus. Amém. Nossas talhas, nosso coração é talha de pedra também, né? Dura, é imperfeita, são 6. Mas Deus, Jesus se serve delas para trazer o vinho novo. Quando teu filho contigo vier na festa da vida fazer, ensina-nos, Maria, a fazer o que ele disser. Tudo é possível nas tuas mãos, meu Senhor. Gente ao irmão se fechar, ensina-nos, Maria, a fazer o que ele disser. De Caná, dessa alegria, passando para o momento da dor, a cena da cruz. Percebam que os evangelistas, os sinóticos, não apresentam Maria ao pé da cruz. Isso é uma reflexão que a comunidade cristã fez aprofundando a figura de Maria. Primeira coisa que é um traço importante é que ela não está sozinha. Quem é que está junto à cruz, além de Maria? João. Além de João? Madalena e a irmã de Maria. Então, e aí os exegetas têm dúvida se são 4 personagens ou 5. Está o mariólogo aqui confirmando comigo, né? Então, o que é importante é que não está sozinha. Quer dizer, tem um grupo que persevera. E quando a gente persevera em grupo, um fortalece o outro, né, gente? No momento difícil, mas um fortalece o outro. Uma fortalece a outra. E aí, Maria Madalena, é muito importante essa presença de Maria Madalena, que é a primeira testemunha da ressurreição, né? A perseverança. Além disso, tem o discípulo amado. O discípulo amado, no Evangelho de João, representa a própria comunidade. Então, aqui tem uma dupla adoção. Jesus diz para o discípulo amado, eis aqui a tua mãe, e diz para Maria, eis aqui o teu filho. A gente tem que subir um pouquinho a interpretação, para não ficar naquela história, coitadinha da Maria, estava viúva, não tinha ninguém para cuidar dela, João que cuidou. Essa interpretação que é popular, não é que esteja errada, mas ela é muito rasa. Porque o Evangelho de João, escrito no ano 100, isso, gente, já tinha sido resolvido. Se João põe isso, que os outros não colocam, é porque ele está colocando aqui que tem uma missão para Maria, além de ser a mãe de Jesus. É de ser a mãe da comunidade dos seguidores de Jesus. Por isso que o Papa Francisco,
insiste tanto nesse tema da Maria como nossa mãe, né? Ele não está interessado que é a mãe de Deus que está no céu, mas é a nossa mãe. Isso ele fala também, claro, que faz parte do ensino da igreja. Mas ele insiste muito a Maria que é a nossa mãe, porque ela está perto da gente, está nos apoiando. Então, Maria que é adotada pela comunidade como mãe, que assume essa missão, e para Maria, como para nós, a cruz continua sendo um desafio, né, gente? A cruz, quando ela vem nos outros ou em nós, ela é difícil mesmo. A gente enfrenta, mas a gente não compreende. Não compreende. E há uma coisa bonita no texto, é que depois que Jesus fala, eis aqui a tua mãe, eis aqui o teu filho, o que acontece? O que acontece? Aí que está a questão. Casa em grego é oikos. O texto não fala que João acolheu na sua casa. É algo mais profundo, que acho que a nova tradução da CNBB conseguiu. Acolheu naquilo que era seu. É taídias. Aquilo que é seu, ou seja, na sua intimidade, naquilo que é próprio dele. Então é mais do que Maria, coitada, estava sem casa, João levou ela para casa. É mais. Entenderam? É acolheu naquilo que é seu. Maria se torna membro efetivo da comunidade do discípulo amado e do discípulo amado. Isso é muito bonito, né, gente? E nós podemos recorrer a ela. Então, a cena de Maria junto à cruz, junto com Madalena, o discípulo amado, uma ou duas mulheres, nos aponta isso, a perseverança e o gesto de Maria, que Jesus é que pede, se tornar a nossa mãe, a mãe da nossa comunidade cristã. O que isso tem a ver com o nosso tema? Tem a ver com o nosso tema, porque a gente está falando em comunhão, em pertença, e a gente precisa perseverar. Então, às vezes, não é fácil a gente estar na igreja, não, né? Tem conflito, tem inveja, né? Como toda comunidade humana. Nós somos uma comunidade de santos e pecadores. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Perseverar na fé, avaliar também se a atitude nossa não está melhor, né? Porque tem coisa que depende da gente, a gente depende dos outros. Mas a gente perceber essas duas coisas são muito importantes. Então, essa inspiração de Caná e da cruz é aquela inspiração que Maria nos ensina, estimula os servidores a realizar a vontade de Jesus, leva os discípulos a crer em Jesus, pede a Jesus o sinal, aí tem o elemento da intercessão, reúne a comunidade em torno a Jesus, junto à cruz ela persevera na fé e ela assume a missão de mãe da comunidade que Jesus lhe concede. Olha quanta coisa a gente pode aprender dessas duas cenas de Maria na festa de Caná e Maria ao pé da cruz, junto à cruz. Qual é a última estrofe dessa música? Quando a tristeza invadir. Isso mesmo, que a tristeza vem também. Vamos ficar de pé para a gente cantar, gente. Quando a tristeza invadir nosso ser e a vida um sentido perder, ensina-nos, Maria, a fazer o que Ele disser. Vamos cantar todo mundo. Tudo é possível nas tuas mãos, meu Senhor. Como pensar a figura de Maria sem cair no devocionismo e aí sim vivermos em comunhão e participação? Talvez junto com isso, com esta uma outra,
Como aprender mais com Maria em tempos de tanta individualidade? Olha, eu acho que o que pode equilibrar a devoção é a leitura da Bíblia, gente. O documento de Aparecida fala isso, né? Então, se além da gente rezar o rosário, a gente meditar a Bíblia, alguns grupos estão fazendo isso, né? Rezam o texto em família, mas começa com a leitura do Evangelho do dia. Ou então, quando está rezando qualquer oração mariana, ler um texto bíblico ou ligar, por exemplo, está o primeiro mistério, o anúncio do anjo. Lê 2, 3 frasezinhas do anúncio do anjo. Dá um tempinho de silêncio para as pessoas pensarem. Né? Ou um dos mistérios, deixa o espaço para as pessoas conversarem, o que trouxe de mensagem para você, ou depois que termina a oração. Mas eu acho que temos que ligar a devoção à leitura comunitária da Bíblia e depois com a liturgia também, né? Com a liturgia também. Então eu penso que esses equilíbrios a gente vai buscando, sabendo que alguns vão ser exagerados na devoção, outros menos, né, gente? Mas a gente vai caminhando como povo de Deus, né? A gente vai caminhando. O que eu acho que a gente tem que tomar cuidado é não ficar criando devoção que já está sepultada, né? Aí traz uma devoção medieval que ninguém lembrava mais. Isso não é tradição, gente. Entendeu? A tradição, na linguagem nossa católica, com T maiúsculo, é um rio que vem trazendo coisas novas e velhas. Não é uma lagoa parada, né? Então, você vai criando umas coisas, uns exageros, um depois do outro, e aí carrega tanto as pessoas de devoção que elas perdem o centro da palavra de Deus, da centralidade de Jesus. Então, a devoção a Maria é muito boa, mas, de fato, o exagero faz mal. Eu me lembro, uma vez eu estava com uma afta na boca e alguém disse, põe um pouquinho de própolis. E, de fato, eu coloquei um pouquinho de própolis, curou. Aí, uns meses depois, voltou. E aí eu coloquei muito própolis, me queimou a boca. Aí eu fiquei pensando depois, gente, devoção em excesso é assim também, queima. Entendeu? Então, a gente buscar, mas sabendo que as pessoas têm doses diferentes, né? Não tem um padrão só, tem equilíbrios diferentes. Quanto ao individualismo, gente, a gente combate o individualismo com práticas comunitárias, né? Com práticas comunitárias. Quanto mais a gente tiver a prática comunitária nos movimentos, que vários de vocês participam de movimentos, nas pastorais, né? E ainda pensando sempre que o mesmo Deus que em Jesus toca o coração da gente como pessoas, também nos chama a viver em comunidade. Né? Eu penso que isso vai nos balizando, vai nos orientando. Jesus nasceu em um lugar periférico, teve uma mãe pobre e um pai de ofício pouco sofisticado. Aí vem a pergunta. Deus fez nele sua opção preferencial pelos pobres? Ele o colocou nesse lugar de fala? Isso mesmo. Porque é sempre escandaloso esse tema dos pobres, né? Principalmente para quem está longe dos pobres. Quem está perto, não. Né? Quem está sentindo a dor dos pobres, isso não é escândalo, mas para quem está longe sempre parece uma coisa meio esquisita. Né? E a gente olha para o Evangelho e vê que tem aí uma mensagem bonita, estimuladora para a gente. E, gente, quando a gente vai, se aproxima de qualquer grupo social que é marginalizado, que é invisibilizado, a gente sente a dor deles como a dor da gente. Sabe? E isso nos transforma também. Outro dia eu fiquei tão indignado. Eu vou num lugarzinho da roça, no fim de semana a gente cultiva lá umas plantas, que eu mexo com essa coisa de ecologia, né? Levo minhas coisas para trabalhar e vou alternando com algumas coisas do mato, das plantas. E aí, uma senhora que trabalha para o pessoal estava contando que um sobrinho dela, que é viciado em droga. Olha o detalhe, uma cidadezinha, uma vila de 3.000 pessoas.
O cara que vende a droga chegou ao ponto de pegar o cartão do salário dele. Então, todo mês, ele vai na lotérica com o cara, tira o dinheiro e o cara já pega o valor do dinheiro. Ou seja, o traficante tem o cartão do salário dele. Aquele troço me trouxe uma indignação tão grande. Você vê o grau de escravidão que uma pessoa dessa, que é trabalhadora, que recebe um pouquinho mais de salário mínimo, chega. Então, essas coisas, a gente não vê em televisão, a gente não vê, a gente vê ali, é na prática, deixando tocar, sabe? E que há um apelo do Evangelho para a gente criar uma sociedade nova, né, que haja mais participação, não só participação, mas que, de fato, a dignidade das pessoas seja levada em conta. Ok, vamos passar agora a algumas questões que foram elaboradas já a partir da segunda reflexão. Chama-me a atenção o fato de que o povo cristão se sente profundamente atraído pela Virgem Maria. Basta ver, por exemplo, a quantidade de pessoas que afluem aos santuários marianos, muito maior do que qualquer outro tipo de santuário, ou as romarias, que atraem muito mais gente do que qualquer outro evento eclesial. Aí então a pergunta: que reflexão é possível fazer a partir dessa constatação? O que me vem agora é que Maria tem uma coisa bonita na devoção. É que ela está lá no céu, mas ela está perto da gente. Aqui está a coisa. Né? Então ela está lá, está no céu glorificado, mas ela está pertinho. Então por isso que as pessoas recorrem a ela. E depois nós, latino-americanos, temos a imagem da figura da mãe muito forte, que é diferente, por exemplo, dos anglo-saxônicos, ingleses, alemães. Os alemães no Brasil são diferentes, aqueles que são descendentes de alemão no Brasil são diferentes, porque também aprenderam isso. Então, eu penso que, sabe, é isso, essa proximidade. Maria está no céu, mas ela está pertinho da gente. Muitos nos questionam, na atividade pastoral, a frase, abre aspas, nada sem Maria, tudo por Jesus, fecha aspas. Nunca compreendi bem essa afirmação, justamente por ela ser mediadora. Como dar uma resposta adequada sobre essa questão de Maria ser medianeira? Gente, isso merece outra noite. Porque aí nós temos que entender a comunhão dos santos, ou a participação dos santos na única mediação de Cristo. Então, vou ficar devendo para vocês, ou alguém vai responder isso amanhã. Quem sabe o Padre Joãozinho? Que está aí, ó. Que é professor de Mariologia. Um comentário, em seguida uma pergunta. Muito interessante a reflexão de que João recebeu Maria não apenas na casa, mas na profundidade do seu ser. Aí vem uma pergunta. Como falar de Maria para os jovens? Olha, vou contar um pouquinho a partir da minha experiência. Pode ser que sirva para vocês, pode ser que não sirva. Depende para que tipo de jovem, né? Se você encontra aquela juventude muito piedosa, certa radicalidade, tem que mostrar um pouco essa Maria do céu, é a Maria que peregrinou nesse mundo, né? Para outros jovens, eu penso que toca é mostrar que a Maria de Nazaré foi uma pessoa humana como nós, com exceção do pecado. Que ela também teve que caminhar, que ela teve dificuldades. Eu penso que ela foi corajosa, ela foi arrojada. Então, eu penso que pegar esses valores, entende? Ligar com músicas, com clipes. Eu acho que vocês fazem isso, né? Quem trabalha com adolescente e jovem já faz isso. É mostrar um pouco essa Maria muito próxima, porque também acontece, principalmente com adolescente, que tem adolescente que tem raiva da mãe. É aquele momento em que o adolescente está
principalmente as mulheres. Ela precisa afirmar a identidade delas e aí começa a competir com a mãe. Então, é difícil você tentar uma evangelização com Maria como mãe. Ela é mãe, mas, ao mesmo tempo, ela é companheira da gente no caminho, é nossa irmã. Então, eu penso que isso pode ser uma chave interessante para jovem, mas depende do tipo de jovem. Se a gente abrisse aqui um debate, vários de vocês que trabalham com juventude aqui contariam alguns casos interessantes, né? Uma pergunta aqui, talvez mais específica para a realidade nossa aqui. Vamos lá. De Santa Maria. A pessoa faz esta observação. No quadro da medianeira, que ele está ali, né? Sim. Maria está no centro. Romarias, ou mesmo este quadro, nessa formatação, não aumenta a incompreensão do verdadeiro papel de Maria na tradição com T maiúsculo? Ô, gente, não me compete fazer julgamento sobre a imagem de vocês, que vocês adotaram. Né? Eu acho que o importante é a gente ter uma interpretação que resgate a importância de Maria e a Trindade, né? A ligação de Maria com a Trindade e com o mundo que está aqui. Maria foi acolhida na comunidade dos cristãos. No entanto, as nossas comunidades são, por vezes, fechadas em grupos ou até em movimentos. Como superar estes obstáculos que inibem formar uma comunidade acolhedora? Isso não é uma questão de mariologia, é uma questão de eclesiologia, né? De prática concreta na igreja. Eu acho que aí compete aos coordenadores de comunidade, aos padres, ao bispo, estimular práticas comunitárias mesmo. Por exemplo, o conselho de uma comunidade, o conselho de uma paróquia, é o lugar onde diferentes grupos convivem, tomam decisões conjuntas, se a gente realiza bem esse trabalho, né? Para isso tem que ter cuidados, não pode se estender demais em assuntos que são secundários, as decisões tomadas têm que ser retomadas na reunião próxima para ver se foi executada ou não, senão o conselho, que é um instrumento muito bom, pode se transformar numa coisa chata, sem perspectiva. A mesma coisa a reunião do clero, né? Reunião dos padres, eu não sei se vocês têm forania ou micro-região, pode ser um instrumento ótimo, mas pode se tornar uma coisa sem graça, depende como a gente a conduz. De qualquer maneira, gente, fica esse alerta, e aí o tema da comunhão, que é o tema desse simpósio, é muito importante por causa disso. A gente não ficar restrito ao ambiente de um movimento. Nós fazemos parte de uma igreja particular. E, gente, tem umas coisas assim que até assustam a gente, né? Eu me lembro de uma comunidade no sul de Minas que eles queriam que a catequese e a catequese de crisma fosse feita só lá dentro com os seus membros do movimento. E aí o bispo chegou, gente, isso é impossível. Vocês são igreja ou não são? Mas já queriam doutrinar os meninos e os adolescentes na linha deles. Poxa, isso é um absurdo, uma coisa dessa, né? A catequese é um gesto da paróquia que está ligado à diocese. A igreja particular que está ligada à comunhão das igrejas. Então, o movimento pode ser muito bom, mas a gente precisa estar com o coração aberto para perceber como é que a gente, né, estabelece laços com outros movimentos e também com a paróquia e com a diocese. Talvez para irmos finalizando, as duas perguntas, podemos agrupá-las? Sim. As últimas duas questões. Uma primeira delas, bem objetiva, devemos ser consagrados a Nossa Senhora? E depois a segunda, relacionada ao tema texto de Caná, que também tem a temática da compaixão, da sensibilidade. Então aí vem a pergunta, por que é tão difícil estar dentro da igreja e não sentir o amor, a compaixão e a caridade de nossos irmãos em Cristo? Essas duas perguntas.
devemos ser consagrados a Nossa Senhora e segunda. A palavra devemos, eu acho muito forte. Uma coisa é, você vai fazendo um caminho na fé e quer se consagrar a Maria, seja pelo método de Montfort, seja por outro. É uma coisa boa. Agora, não é obrigatório, né, gente? Quando você transforma uma coisa que é devocional ou que é opcional para os cristãos católicos numa obrigação, você amarra as pessoas. Então, que é bonito se alguém é consagrado a Maria por qualquer um dos métodos, ou sem método, refaz a consagração a Maria, como essa música que a nossa amiga cantou aqui, né? Que é consagro a voz meus olhos, meus ouvidos. Então, é bom, mas obrigação não. E esse ponto de por que a gente tem dificuldade de viver a caridade, a solidariedade, a tolerância, porque somos pecadores, né, gente? E porque, às vezes, o pecado também se reveste de uma mentalidade muito rígida. Tem gente muito rígida, então a rigidez, ela cria muitas dificuldades na igreja. Não significa não ter convicção, a gente tem convicção. Mas a rigidez, quando às vezes é associada a um moralismo, quer dizer, você está sempre vendo o erro nos outros, ela faz muito mal à igreja, né? Eu me lembro de uma senhora, eu já dei curso de mariologia, de outras coisas em paróquias populares. Eu me lembro num que a mulher toda hora ela levantava e dizia: não podemos falar da misericórdia de Deus, porque tem gente que se aproveita disso para fazer o mal. Meu Deus do céu. Eu respirava fundo e falava: não é isso. E se deixa de tocar pela misericórdia de Deus, você reconhece que é pecador e se converte. Aí lá vinha, daqui a 2 encontros, voltava ela de novo com isso. Levantava e dizia: porque tem gente que fica dizendo que Deus é misericordioso, mas não é, porque ele castiga mesmo. Ah, Senhor Jesus. Mas ela se considerava a justa. Entenderam? A santa. Então ela jogava pedra nos outros. Mas é uma dó. O Papa Francisco alerta muito isso, né? Para a gente não ser o juiz dos outros. Bom, gente, terminamos por aqui da minha parte. Eu agradeço essa possibilidade de estar aqui com vocês. Estou admirado com tanta gente. Isso é muito bom que vocês vieram. Isso mostra um desejo de conhecer mais Maria, para poder amá-la melhor, de uma maneira equilibrada. E que Deus inspire vocês a continuar esse caminho. Uma salva de palmas ao irmão Afonso Murad. Diante da riqueza, da profundidade da sua reflexão, eu tomo a liberdade de recordar, para que fique bem, cale profundamente no nosso coração, né? A ideia de uma mariologia não pode ser feita à margem do segmento. Esse é um elemento fundamental. E as 3 características do discípulo: né? Ouvir, conservar, dar frutos, né? Pudéssemos levar no nosso coração. E Maria, que é a pedagoga da fé, nos ensina a ter fé, e quem serve sabe. A mim me tocou muito essa afirmação. Quem serve sabe. E serviço como diaconia, e Maria foi a primeira servidora do plano de Deus. Então, por isso que ela é nossa pedagoga na fé. Então, com muito carinho, com muita alegria, irmão Afonso Murad, uma honra para termos o senhor conosco, então aqui também na nossa instituição, na Faculdade Palotina, tê-lo conosco aqui para nós foi uma alegria enorme. Obrigado pela sua reflexão, e que Maria continue intercedendo sempre pelo seu trabalho, a sua reflexão e a sua contribuição através da reflexão teológica no anúncio e realização do reino de Deus. Passo a palavra ao Jonas. Muito obrigado, irmão Murad, pela contribuição. Nós te acolhemos aqui em Santa Maria com muita alegria e queremos expressar essa alegria, essa gratidão pela tua colaboração, pelo teu dom, pela tua vida, com um pequeno mimo que a irmã Irani, reitora da Universidade Franciscana, vai lhe entregar. E saudamos com uma forte salva de palmas, mais uma vez, o irmão Afonso Murad, mariólogo brasileiro, estando aqui em Santa Maria e nos ajudando um pouquinho mais
a sermos discípulos de Jesus como Maria.